Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Financeiro para Tontos. Eu sou Felipe Nascimento, sou estudioso do mercado de criptomoedas, blockchain e finanças na era digital. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o porquê você não consegue se organizar financeiramente. É mais comum do que parece. E eu quero contar para vocês um pouquinho do experimento social que eu fiz, né? Eu ofereci, há pouco tempo atrás, algumas consultorias gratuitas, né? Com alguns intuitos. Um, obviamente, ajudar as pessoas, né, que não podiam pagar por uma consultoria ou que queriam experimentar essa mudança de alguma forma, né? E o outro intuito era exatamente fazer essa pesquisa. Eu queria entender o que levava uma pessoa realmente a conseguir se estruturar financeiramente, se organizar, e o que levava também as pessoas a não conseguirem isso, né? E uma coisa veio muito clara na minha mente, nessa minha pesquisa, né? Que é a determinação, mas não só isso. Principalmente o hábito. O que isso significa? Bom, vamos lá. A maior dificuldade que as pessoas têm hoje para se organizar financeiramente é exatamente tirar uma horinha do dia para sentar ali, seja no caderninho, numa planilha, seja onde for, para anotar, cara, anotar o que entrou, o que saiu, né? Se você tem dívida, se não tem, tá? Fazer um controle do seu dia, né? Isso é muito simples. Lá no episódio 2, se eu não me engano, que a gente falou de organização financeira, eu até umas dicas interessantes ali e tal. Mas para você conseguir cumprir essas dicas, você pode fazer uma semana, né? De repente faz até a segunda semana, na terceira semana você já começa a vacilar, e aí o mês encerra e você não conseguiu concluir. Então tem os motivos principais que causam essa falta de comprometimento, né? O primeiro deles é realmente o hábito, né? E a prioridade. O que é um hábito, né? Um hábito é uma coisa que você faz automaticamente, né? Você não precisa pensar para fazer, que é você levanta de manhã, vai escovar os dentes, você toma banho, né? Você vai fazer a comida, enfim, são as coisas que você faz no seu cotidiano, coisas que você está habituado a fazer todos os dias, acostumado a fazer todos os dias. Isso se torna um hábito automático, né? Tem uma parte do nosso cérebro, eu não sou especialista, nem neurocientista, nada disso não, mas eu estudei muito sobre hábito porque eu acho muito interessante entender como é que funcionava, porque eu tive essa dificuldade de conseguir me organizar no início, né? Eu batia a cabeça e tal, tinha dia que eu não conseguia fazer, me perdia nas contas, enfim, era um problema. E eu precisava entender, cara, como é que isso funcionava. E eu comecei a estudar, porque eu sou uma pessoa que segue o seguinte princípio, né? Que é um ditado muito antigo: conhecimento é poder. Porque eu entendo que quanto mais você conhece sobre alguma coisa, principalmente as que você tem necessidade, você acaba tendo poder sobre aquilo. E fica muito mais fácil de você conseguir dominar, né? Então eu fui estudar sobre os hábitos, eu fui entender como é que aquilo funcionava. Então, aí tem uma partezinha no nosso cérebro que se chama gânglio basal. Essa partezinha faz? Ela é como se fosse uma parte automatizada do nosso cérebro para que ele não gaste energia em determinada função que a gente precise fazer. Então, ele não pensa para fazer. Simplesmente fica gravado ali naquele lugar e as suas ações acabam se tornando automáticas. É só você parar para pensar, né? Lembra lá quando você era criança e estava aprendendo a escovar os dentes, por exemplo, né? Ou sua mãe, seu pai estava te ensinando a tomar banho. Era um problema, era uma dificuldade, sei lá, segurar o sabonete, segurar a escova, né? E você escovar os dentes do jeito certo. Mas com o tempo, aquela sensação de que você estava pensando para fazer aquilo, aquela preocupação de fazer do jeito certo, aquilo sumiu. E você não sabe quando sumiu, né? Por quê? Porque essas informações, elas foram parar exatamente nesse cantinho do cérebro que fala, caramba, ele faz isso aqui todos os dias, e todos os dias ele gasta uma energia muito grande para poder pensar, para poder fazer todas essas ações. Então vamos fazer o seguinte, ó, pega essas informações que ele faz todo dia, vamos guardar lá no gânglio basal, porque lá ele não vai precisar mais pensar para fazer. E aí não gasta mais tanta energia.
e aí se torna um hábito, né? Então você precisa praticar todos os dias para que uma ação ela se torne um hábito. É claro que tem um período para isso acontecer e é diferente de pessoa para pessoa, né? Mas a gente pode tirar uma média aí, né? Se você conseguir fazer as mesmas ações por 3 meses seguidos, todos os dias, aquilo de uma certa forma acaba se tornando um hábito, né? E cara, isso funciona, essas ações funcionam para várias situações, inclusive para suplantar hábitos ruins. Hábitos nunca somem, tá? Você não consegue eliminar um hábito, ele sempre vai existir, mas você consegue substituí-lo por outro, né? E aí é que vem aquela coisa, né, da dificuldade. Não sei se quem aí já foi para academia, né? E, pô, começou a primeira semana ali malhando, primeiro mês e tal, malhando pra caramba, segundo mês, pegando firme, no terceiro mês você ficou doente ou aconteceu alguma coisa, e aí você não foi à academia uma semana, aí na outra semana você começou a arrumar desculpa pra não ir, e aí depois você parou de ir definitivamente, e às vezes nem sabe por quê. Simplesmente porque o seu cérebro estava tentando poupar energia. É só isso. Não tem outro motivo, né? E aí, pô, você começa a procrastinar, começa a se achar um preguiçoso, quando na verdade é o seu cérebro dizendo para você, cara, eu não quero gastar energia, me deixa em paz. Por isso que sair da zona de conforto é tão complicado, né? Então, para que isso não aconteça, a gente precisa intensificar, tonificar os nossos hábitos, para que eles façam parte da nossa vida de forma saudável, né? E a organização financeira, ela tem que ser um hábito que tem que fazer parte ali da tua vida todos os dias, né? Porque o que eu falo sempre para os meus alunos e mentorados, cara, você todo dia, tira uma horinha do dia, bota lá, bota no despertador do seu celular, entendeu? Coloca um alarme no computador, sei lá. Quando você chegar do trabalho, você tem que ter uma hora do dia. Separa uma horinha, cara, nem uma hora, 15 minutos, 10 minutos é o suficiente. Bota lá no teu despertador, hora da organização financeira. E aí você vai sentar na frente do computador, vai abrir a planilha ou vai pegar teu caderninho para anotar o que você fez no dia. Felipe, eu não fiz nada durante o dia, não entrou nem saiu nada. Não importa. Senta na frente do computador, abre a planilha, olha o que está acontecendo ali, faz umas continhas rapidinhas, pega o caderno, olha o que você gastou durante a semana, mesmo que você não tenha nada. Por quê? Você precisa intensificar isso no seu cérebro para que ele se torne um hábito. Porque quando isso acontecer, você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande, porque essa organização financeira, essa parte da tua vida que é tão importante, ela se torna automática. E você não vai gastar mais tanta energia e ficar tão preocupado em fazer as coisas do jeito certo, porque elas vão sair automaticamente, né? Então você precisa formar hábitos saudáveis. A gente está falando aqui de finanças, obviamente, mas tem muita gente que faz isso com alimentação, né? Faz com emagrecimento, com exercício, no trabalho, enfim. Quando a gente fala de alta performance, a gente fala exatamente de você transformar as suas ações em hábito para que aquilo se torne automático com a excelência que você faz. Beleza? Então é muito importante você colocar essas ações no seu dia a dia, todos os dias, pelo menos por um período de 3 meses, para que o seu cérebro associe aquilo como um hábito, para que você não fique tão preocupado ou tão perdido na hora de fazer o seu controle financeiro. E aí, nesses meus estudos, né, voltando para a minha pesquisa, eu percebi o seguinte, né, porque eu fazia algumas perguntinhas básicas, inclusive algumas das perguntas que eu faço para os meus mentorados, meus alunos, eu fiz naquele episódio sobre organização financeira, e ali você consegue entender mais ou menos como é que funciona a mente da pessoa. E os dados que eu coletei foram o seguinte, cara. Para mim não foi uma surpresa muito grande, porque eu já imaginava que isso fosse acontecer, mas 90% das pessoas que fizeram a consultoria comigo não foram até o final. Eu estava disposto a fazer um acompanhamento de 1 mês a 2 meses com as pessoas, dependendo do desempenho dela. E 90% simplesmente desistiu no meio do caminho. Simplesmente porque não conseguiu transformar aquela ação num hábito. E outra coisa principal, né? A pessoa ficava tão preocupada, tão incomodada de estar vendo o que estava acontecendo com as finanças,
que estava saindo da zona de conforto e o cérebro gritava para ela, cara, para de fazer isso que você está me incomodando, me deixa quieto. E aí as pessoas acabavam abandonando, entendeu? Abandonando. E um outro fator primordial, que aí eu falei de determinação, que é o seguinte, a consultoria era gratuita. Então quando você coloca para uma pessoa a condição de que é gratuita, automaticamente você acha que você tem o direito sobre aquilo de escolha ou não. Então você já condiciona o seu cérebro ao talvez ou ao tentar, que é a mesma coisa que falhar e não fazer. Entendeu? Não tem essa de tentar ou de... Enfim, você precisa ser determinado. Esses 10% que foram até o final comigo, né, da consultoria, eu percebi exatamente isso. Eles conseguiram manter o foco, conseguiram tornar isso um hábito diário, conseguiram controlar as finanças, e muitas pessoas que tinham dívidas, que achava que era porque ganhava pouco, né, passaram a não ter mais dívidas, ou começaram a anular essas dívidas. Pessoas que não tinham dinheiro sobrando passaram a ter dinheiro sobrando. No geral, passaram a ter uma vida financeira muito mais saudável, simplesmente implantando hábitos muito simples de organização. Não é nada complexo, não tem fórmula matemática, não tem mágica, não tem nada disso. São hábitos, são ações muito simples no seu dia a dia que podem mudar completamente a sua maneira de pensar sobre o dinheiro, sobre as finanças, mudar a sua vida financeira de verdade. Porque uma das coisas que eu falo também em todas as minhas consultorias é que, e isso é verdade, tá? Mais dinheiro não resolve o teu problema. E muita gente, quando eu falo, que eu falo isso sempre no primeiro encontro, e as pessoas ficam muito descrentes, né? E o que eu falo é o seguinte, cara, o que resolve o teu problema é conseguir gerir o que você tem. Porque o que acontece? A maioria dos problemas, eles são causados por condições e hábitos que você adquire desde a infância. Como você pensa, o que você pensa sobre o dinheiro, né? Como você formou a sua mentalidade sobre as finanças desde criança até agora a vida adulta. E mesmo sem você perceber, você acaba cometendo ações sabotadoras, né? Então, vamos supor, por exemplo, você é um freelancer, né, ou um empreendedor, e você não tem uma renda fixa, e pô, tem meses que você passa zerado, completamente zerado, e não conseguiu fazer, ou não conseguiu fazer muita coisa, o dinheiro tá curto e tal, mas tem alguns meses que você arrebenta. E aí o que você faz? Nesses meses que você arrebenta, muitas vezes você consegue renda ali, sei lá, para 6 meses para frente, que cobriria o teu custo de vida por 6 meses, 5 meses, 4 meses, até você conseguir um outro trabalho que conseguiria suprir. Isso seria o suficiente para você conseguir manter uma vida financeira saudável o ano inteiro. Mas aí o que você faz? Cara, ganhei muito dinheiro. Você arruma desculpas para gastar aquele dinheiro e aí no próximo mês você tá zerado de novo. A desculpa mais comum é o seguinte, cara, eu tenho muita dívida para pagar. Pô, filho, você é maluco? Mas eu tenho dívida mesmo. Bacana. Mas você fez essas dívidas consciente ou você fez essas dívidas simplesmente por um hábito? Por alguma coisa que estava ali desnecessária ou supérflua que você quis comprar e falar, depois eu me viro para pagar. A falta de planejamento faz com que você tenha uma vida financeira doente, né? E como eu falei em um dos episódios também, cara, essa falha, essa doença financeira é o principal causador dos divórcios hoje no Brasil. 57%, né? Foi o número que eu li da última vez. Então você imagina o quão importante isso é na vida das pessoas. E o que a gente escuta muito, né, é o seguinte, são frases pequeninas, mas que a gente ouve desde criança. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não traz felicidade. E dinheiro, quem gosta muito de dinheiro é avarento. Esse tipo de coisa com conotação negativa. Mas se você parar para pensar, o que você consegue fazer hoje sem dinheiro? Não dá. Ele não pode ser o centro da sua vida, mas ele tem que se tornar um fator primordial ali, ele tem que estar no top para que você ofereça condições para as pessoas que estão à sua volta, para você mesmo, para que você conquiste aquilo que você almeja, né? E a gente só consegue isso através
de dinheiro, não tem para onde fugir. É claro que você tem as suas realizações pessoais, mas muitas dessas realizações pessoais também dependem de dinheiro. Então, sim, dinheiro é importante, precisa ser importante, ele tem que estar em pauta todos os dias. Você precisa conversar sobre isso, você precisa falar sobre isso, entendeu? E o que eu vejo muita dificuldade também é as pessoas realmente falarem sobre dinheiro de uma forma saudável no intuito de quanto você ganha. As pessoas acham ofensivo perguntar para o outro quanto a outra pessoa ganha. E a pessoa que recebe a pergunta geralmente fica incomodada. Pô, por que esse cara quer saber quanto eu ganho? Entendeu? Tá com inveja? Tá querendo alguma coisa? Vai me pedir emprestado? Esse preconceito que vem desde raízes, né? Ele precisa ser anulado. Se você quer ter uma vida financeira saudável, se você quer que o dinheiro faça parte do seu dia a dia de uma forma comum, como qualquer outras coisas que acontecem, você precisa quebrar esses paradigmas, né? Esses tabus que a gente impõe para a gente mesmo ou que a gente foi condicionado a ter. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, né? Foi bem reflexivo. Bota aí tua cabeça para pensar. Eu acho que vale muito a pena você conseguir criar hábitos que te ajudem a melhorar, alcançar o teu potencial. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu, seus tontos.